E aí, galera, nesse vídeo agora nós vamos falar das estruturas da Guerra Fria. É a parte mais importante desse momento para que a gente consiga entender como é que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se estruturaram. E essas estruturas, elas são divididas em três. Temos as estruturas ideológicas, tanto de um lado quanto do outro, econômica e militar. Então, eu vou completar primeiro as estruturas ideológicas, depois econômicas e depois militares, de cada um deles, tudo bem? Vamos começar pelos Estados Unidos. Naquela época, o presidente norte-americano se chamava Henry Truman. E o Truman, um belo dia, proferiu um discurso logo depois da Segunda Guerra Mundial. E nesse discurso, ele conclamou os países ocidentais capitalistas a promover uma contenção da expansão socialista no mundo. Esse discurso dele entrou para a história e passou a ser chamado de Doutrina Truman. Doutrina Truman é a política externa norte-americana na época da Guerra Fria. É uma estrutura de pensamento ideológica porque promove a seguinte ideia: o socialismo não pode avançar no mundo. Tudo deve ser feito para a contenção, para o impedimento da expansão socialista. Pelo outro lado, a União Soviética criou uma instituição, uma estrutura, que era chamada de Cominform. A Cominform, que depois vai se transformar em Comintern, também pode ser chamada de a Terceira Internacional. O objetivo da Terceira Internacional, ou Cominform / Comintern, era muito simples. Era exatamente o contrário da doutrina Truman. Se a doutrina Truman é vamos impedir o avanço do socialismo, a Cominform pregava vamos expandir o socialismo pelo mundo. Vamos patrocinar revoluções socialistas no mundo inteiro. A revolução que aconteceu na Rússia e construiu a União Soviética, ela tem que ser disseminada e incentivada no resto do mundo. Por isso, a Cominform era responsável por patrocinar diversos partidos comunistas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, a Cominform propõe a internacionalização da Revolução Socialista, que ela não fica restrita apenas na União Soviética, mas que ela consiga se espalhar pelo mundo inteiro. Então tá aí as estruturas ideológicas tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Doutrina Truman, contenção do socialismo. Cominform / Comintern, espalhar, difundir, disseminar esse socialismo pelo mundo. Garganta aqui, galera, por favor. Tudo bem? Pessoal, parte econômica, estrutura econômica da nossa Guerra Fria, começando pelos Estados Unidos. Eles vão promover um plano econômico chamado de Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? Era um plano de ajuda econômica norte-americana para os países da Europa. Atenção, o Plano Marshall incluía também países do leste europeu, países socialistas, influenciados pela União Soviética. Por que isso? O objetivo é tentar cooptar esses países para o lado norte-americano. Então a ideia era recuperar a economia europeia e tentar também, ao mesmo tempo, trazer esses países para o lado capitalista. Repara como a doutrina Truman ela influencia essa lógica do Plano Marshall. Evidentemente que a União Soviética ela não permitiu que os países socialistas da Europa recebessem essa ajuda econômica, com medo de que eles passassem para o lado capitalista, para o lado norte-americano. Do outro lado, a gente vai ter a União Soviética organizando a Comecon. A Comecon era um órgão de ajuda financeira mútua entre os países do bloco socialista, meio que uma resposta ao Plano Marshall. Tudo bem? E para finalizar, temos as estruturas militares dos dois lados. Pegando o lado norte-americano, foi criado a Organização do Tratado do Atlântico Norte, chamada de OTAN, uma organização militar que tinha um objetivo intervencionista. Caso fosse necessária a intervenção militar em países para fazer valer os interesses capitalistas, a OTAN seria responsável por essa intervenção. Do outro lado, na União Soviética, foi realizado o tal do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era um acordo entre os países do bloco socialista para que houvesse uma aliança militar com o mesmo objetivo da OTAN, só que ao invés de favorecer o lado capitalista, seria favorecido o lado socialista. Então,
estão aí as principais estruturas da Guerra Fria: ideológica, econômica e militar. Vamos partir para o nosso ODS. Na América Latina, essa lógica da Guerra Fria ela também estava presente. E aí o lado capitalista ele vai se valer de alguns artifícios para tentar confirmar toda essa predominância do capitalismo no continente sul-americano. A estrutura ideológica da Guerra Fria na América Latina é a Organização dos Estados Americanos, a OEA. A OEA, naquela época, tinha o objetivo de aplicar a doutrina Truman dentro dos países da América. Por um outro lado, a nossa estrutura econômica, ela se configurou na Aliança para o Progresso. A Aliança para o Progresso, ela tem a mesma ideia do Plano Marshall, uma ajuda entre os países do bloco capitalista na América Latina. Então, você tem a união de países como o Brasil, como o Peru, como o Paraguai, a Argentina, uma união dessa galera para tentar consolidar uma economia forte do lado capitalista no Ocidente. Tudo bem? E por fim, militarmente, foi aplicada a doutrina Mann. Gente, a doutrina Mann é muito simples de entender. Os Estados Unidos temiam que os países latino-americanos passassem para o bloco socialista, como por exemplo aconteceu na América Central com Cuba. Havia esse temor. Por isso, os Estados Unidos vão passar a incentivar ditaduras militares na América, justamente para impedir o avanço do socialismo no continente. É por isso que a gente vai ter ditadura no Brasil, na Argentina, no Peru. Esses países que sofreram com essas ditaduras tiveram apoio dos Estados Unidos. Por quê? Porque a lógica da doutrina Mann também se fez presente. Vamos patrocinar essas ditaduras latino-americanas para que o socialismo não chegue nesses países. Tudo bem? Então, galera, tá aí resumidamente as principais estruturas da Guerra Fria. Espero que você tenha entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.